Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a Andréa, especialista em financiamento imobiliário no Canadá. E hoje conversaremos uma coisa que muita gente pergunta: posso comprar um imóvel mesmo se eu não estiver no Canadá? Yep, vamos lá. Pode sim. Olha. Pode sim. Na verdade, eu estou falando pode sim, mas tem um detalhe aí. Sempre tem. Sempre tem um detalhe. Se você estiver no Brasil, na China, onde você estiver, se você quiser comprar um imóvel no Canadá e não estiver no Canadá, você pode comprar de onde você estiver, desde que a compra seja em cash, à vista, tá? Então, assim, você pode estar lá no Brasil, você remete para cá $1 milhão, você tem um representante aqui, que pode ser um corretor ou um advogado, e ele vai fazer a terceira parte, que a gente chama aqui, né, third party. Ele vai ser o seu representante. Um parênteses, né? A gente falou num vídeo anterior sobre a lavagem de dinheiro, toda essa questão. Você vai ter que comprovar mesmo se você pagar à vista. Mesmo se pagar à vista, você tem que mostrar a procedência do dinheiro, tá? Agora, se você mora no Brasil, você tem dinheiro sobrando e quer comprar uma propriedade aqui, com fins de investimento mesmo, uma propriedade para alugar e pagando, mas você não tem condições de comprar à vista, ou até mesmo tem condições de comprar à vista, mas você quer pegar o benefício de comprar financiado, porque o próprio aluguel já vai pagar o mortgage, você teria que vir aqui para poder fechar a negociação. Agora, no Canadá, você tem que estar presente na frente de um notário, que no Brasil é o nosso cartório, para assinar a documentação. Então, se tiver financiamento envolvido, infelizmente, você vai ter que estar aqui. A procura do imóvel, encontrar o imóvel, colocar a oferta, tudo isso pode ser feito a longa distância, desde que a pessoa tenha um corretor aqui trabalhando para ele. Mas na hora que você for, no final, assinar a escritura, assinar a documentação do banco, a pessoa tem que estar aqui no Canadá. Entendi. Tá? Ele simplesmente precisa mandar o dinheiro, mostrar a procedência. Os bancos vão financiar até 50%. É o máximo que se financia para uma pessoa que é estrangeiro. Então, se você não tem nenhum, você nem tem visto para vir no Canadá, por exemplo, você tem que tirar um visto, né? Que você vai ter que vir aqui assinar. Mas você a categoria que você encaixa aí seria turista. Turista, você vai comprar como turista. Exatamente. Então, o máximo que o banco vai financiar são 50%. Tá. Então, você entra com 50% de entrada e o banco financia o restante. Uma outra pergunta que eu recebo muito através de e-mail é: como turista, o meu juros vai ser muito mais alto? Não. O juros é o mesmo. É o mesmo juros. Você pode ser um turista que você vai pegar o mesmo juro que um canadense que já está aqui, entendeu? Que mora aqui ou que nasceu aqui. Então, com relação a pagar uma taxa de juros mais alta, não. Qualquer banco oferece esse tipo de financiamento para estrangeiros? Não. Alguns bancos vão oferecer. Então, assim, você tem que saber qual que é o banco que tem esse programa para estrangeiros, né? Tem uma coisa que que a gente não tinha antes e agora tem, que é um imposto, entendeu? De 15%, mas isso vai ser também uma sessão separada, né? Vai ser um assunto para um outro vídeo, a gente vai detalhar separado. Eu vou só pincelar aqui. Então, se você não tem um status no Canadá de permanente, que a gente chama de PR, você, além do valor da propriedade, você paga um imposto de 15% em cima do valor do imóvel. Então, se você compra um imóvel aí de $1 milhão, só para esse imposto para o governo, você paga a mais $150 mil. Nossa, olha isso. Só de imposto. Só de imposto, não vai ver. Esse aí é um imposto eles chamam de foreign tax, né? Porque você não mora no Canadá, então você está investindo aqui, alguém vai estar pagando o seu financiamento, então é meio que penalizado com esse imposto. E você estando no Brasil, você pode vender o imóvel normalmente, alugar? Como é que funciona isso? Então vamos lá, a gente falou sobre a compra, né? Então assim, muita gente também tem essa curiosidade, como que funciona quando eu quiser vender, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando você compra do mesmo jeito, você, né, tem que estar aqui para assinar a documentação. Quando você vende, você também tem que estar aqui para assinar essa documentação, tá? Então, quando você compra financiado com o banco, você tem um termo com aquele banco, que pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 7, 10 anos, tá? Então, assim, se você esperar esse termo vencer e vender a propriedade, não tem problema nenhum. Tá? Aí você comprou uma propriedade, você tinha um termo com aquele banco de 3 anos, mas aí você decidiu vender com 2 anos.
Então você está quebrando esse contrato com o banco. Então existe uma penalidade porque você está quebrando esse contrato. E essa penalidade é calculada de acordo com o valor do mortgage, entendeu? Quanto tempo ainda tem para você terminar o seu contrato, mas é uma penalidade. Agora, poder sair fora do contrato você pode, você só paga a taxa que é a penalidade, tá? Muita gente fala isso, mas então eu posso alugar. Quando você compra uma propriedade, voltando àquela questão dos juros, tá? Quando você compra uma propriedade que você é um turista e você vai alugar essa propriedade, porque essa propriedade é considerada o que a gente chama aqui de investment property. Então, investment property, você tem que estar declarando esse rental, você tem que estar declarando... Declarando no Canadá. No Canadá. Então você vai ter que fazer sua declaração no Canadá, mesmo você sendo turista. Só que aí já é uma pergunta para contador. Né? Não é para mim, então assim, eu não vou nem pisar nessa área que eu não vou dar informação errada. Complica, né? Mas se você está no Brasil, tem um imóvel aqui, esse imóvel está gerando uma renda para você, você tem que procurar um contador para saber como que você vai fazer as taxas aqui, porque você tem que mostrar essa grana, né? Então basicamente é isso, você pode comprar, você tem que estar aqui se você não tiver o valor integral, e para vender também, desde que você esteja ok com a penalidade, você pode vender, compra, vende, muita gente faz isso. De qualquer jeito, você quebrou o contrato, tudo, você vai ter que estar aqui para assinar, né? Na verdade, a quebra de contrato e pagar penalidade é uma coisa que acontece não para estrangeiro, é para qualquer um que tenha mortgage, que está no contrato e resolve quebrar esse contrato, vai pagar essa penalidade. Então, basicamente você tem que estar no Canadá na compra e na venda. Basicamente, essas são as duas condições. Você vai ter... Se tem financiamento envolvido, sim. Agora, se for à vista, não. Só se tem financiamento. Se for à vista, você também vende sem assinar nada, tranquilo. Você vai ter um advogado aqui ou um corretor que vai ser o seu procurador. Olha aí ele vai assinar o contrato de venda para você. Mas se tem um financiamento envolvido aí, porque aí o financiamento tem que ser discharge, que a gente fala. Ele tem que ser... Você tem que terminar sua dívida com o banco. Então, tem vários documentos que você tem que assinar e esses documentos não aceitam você ter um procurador. Você tem que estar presente. Você falou que quando tiver financiamento envolvido, mas, por exemplo, se você comprou dinheiro, mas você vai vender, a pessoa que foi comprar de você vai financiar, estou muito específico aqui, mas é uma curiosidade que eu tenho. A pessoa vai financiar, você também vai ter que assinar. Não tem nada a ver com você. Entendi. Você não precisa assinar nada, você faz tudo remotamente. Não tem nada a ver. Aí é a pessoa, o buyer, né, o comprador, que tem que se virar com financiamento, o nome dele e tal. Você você vai pagar a sua dívida que você tem com o seu banco e o restante do dinheiro que sobra é seu. E aí onde você precisa do contador, porque se você vendeu e teve lucro, você tem que pagar o que eles chamam de capital gains, né, que é a valorização da propriedade, principalmente se você é turista, você tem que pagar essas taxas. Mas não, você não tem nada a ver com o mortgage da outra pessoa. Uma outra informação importante é que é importante que você tenha um mortgage broker, principalmente se você é turista, se você não está aqui no dia a dia vivendo a nossa realidade aqui. Então, o mortgage broker pode estruturar esse contrato de forma que, se a finalidade é comprar esse imóvel, segurar por uns 3 anos, depois vender ele, tirar a valorização, a gente coloca o contrato para 3 anos. Ou a gente pode também colocar com uma taxa de juros um pouco mais alta, entendeu? Mas com o contrato mais aberto. Flexível. São maneiras que a gente tem de estar indo, sair fora dessa penalidade. Dependendo da penalidade, a penalidade é baseada no valor do imóvel. Então, dependendo do valor do imóvel, a penalidade é muito salgada, é muito alta. Então, assim, é importante ter esse mortgage broker. Eu estou à disposição de qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail. Uma coisa que eu tenho que ressaltar é com relação ao custo da minha mão de obra para esse tipo de transação. Então, como eu já falei em outro vídeo, o meu trabalho não tem custo para o buyer, né? Por quê? Porque é o banco que me paga. Assim como aquele programa para imigrantes que não tem renda no Canadá e com 35%, eu tenho que cobrar desse cliente porque eu não recebo. A mesma coisa com turistas. Se os turistas querem comprar aqui, eu não recebo do banco. Então, a minha assessoria eu tenho que cobrar do cliente. Geralmente a Andréia não cobra mesmo, mas nesse caso específico de um comprador estrangeiro precisa ser cobrado. Exatamente. Porque a comissão, porque aí ela não tem a comissão. Eu não recebo a comissão, o banco não paga para esse tipo de negociação. Então, assim, o meu trabalho, o cliente é que paga.
Entendi. Tá bom? E a gente sempre recomenda o trabalho da Andréia. A Andréia é uma excelente profissional, a gente já trabalhou com ela pessoalmente. A gente recomenda sempre o trabalho da Andréia porque a gente tem experiência mesmo em trabalhar com ela. A gente se sente muito seguro em trabalhar com a Andréia, né? Então, por isso que a gente recomenda. Os contatos da Andréia estão aqui na descrição do vídeo. Vale a pena, ela atende o Canadá inteiro, né, Andréia? Eu atendo o Canadá todo. A gente tem um sistema de Zoom que funciona como uma videoconferência. Então, a gente pode estar marcando uma entrevista onde eu tiro suas dúvidas. Se você estiver pronto, a gente já começa e através desse sistema eu te dou totalmente assessoria, não importa onde você estiver no Canadá. Ou no Brasil, inclusive. Né? Ou no Brasil. E aí a gente, do início até você assinar a documentação e pegar a sua chave, a gente vai estar aí com você. Muito bom. E a Andréia vai voltar aqui nessa série, o pessoal está elogiando bastante, é uma série muito completa, a gente está detalhando todos os meandros da compra do imóvel, do financiamento do imóvel aqui no Canadá. Então, voltaremos mês que vem com mais um vídeo com a Andréia. Com certeza. Queria agradecer, Andréia. Obrigada, eu que agradeço. Vocês estão em casa, dá um joinha pra gente, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram e beijo no coração. Beijinho, tchau.